Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do nosso queridinho Bora Influenciar Cast. Hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui, como todas as outras que já passaram por aqui, mas é um assunto que agora que a gente vai falar sobre ele, a gente não falou dele ainda. É uma pessoa que é especialista e mentora em posicionamento e imagem, então, mulherada, já fica bem atenta aí que a gente vai ter muito conteúdo. Antes da gente iniciar o bate-papo e apresentar quem tá aqui comigo, eu vou pedir para você compartilhar esse conteúdo, dar like e se inscrever nesse canal. E como eu sempre falo e sempre vou repetir, parar de espalhar fofoca, notícias ruins e coisas de pessoas que você talvez nem conheça como os famosos e comece a compartilhar coisas que você conhece, pessoas que você conhece e conteúdo bom, conteúdo de valor como esse aqui. Então, você entregando isso, né, através do compartilhamento para outras pessoas nos seus grupos de WhatsApp, o, o YouTube ele entende que esse conteúdo é bom, que esse conteúdo tem valor, e ele começa a entregar para mais e mais pessoas. Então, você precisa fazer sua parte enquanto a gente faz a nossa parte aqui, combinado? Então, dá like, se inscreve e já compartilha aí sem pena pra gente continuar aqui transbordando e enriquecendo a vida de vocês com vários conteúdos aqui, tá? E para quem não sabe, o podcast Bora Influenciar, ele veio de uma imersão que eu tenho presencial chamada Influencie com Propósito. E aí nasceu no nosso coração esse nome Bora Influenciar Cast, que é vidas impactando outras vidas. E a gente usa várias histórias de várias mulheres aqui para que elas possam influenciar a vida de vocês, a vida das suas avós, sua tia, sua mãe, suas irmãs, de todas as pessoas que assistirem. Combinado? Gabi, seja muito bem-vinda! Obrigada, tô muito feliz, obrigada pelo convite, Cá. Tô muito honrada de estar aqui nesse projeto tão lindo, né, de espalhar aí, como Obrigada. você disse, informações boas para realmente contribuir com a vida de outras mulheres, então, obrigada. Ah, eu que agradeço. Gente, Gabi, maravilhosa, Gabi Kersten. Ela é especialista em posicionamento e imagem. Hoje ela vai contar um pouquinho deste mundo, deste universo, que envolve moda, envolve tudo isso. E como a gente se posiciona na vida também, né, Gabi? Que é o mais Com importante. certeza, é o mais É importante. o mais importante. Então vamos lá, como começar a entender um pouquinho quem é a Gabi na fila do pão. Quem é você? Conta pra gente quem é a Gabi como ser humano. A Gabi como ser humano é uma pessoa leve, que já não foi, mas hoje é muito leve, cristã, eu tenho um valor inegociável que é meu relacionamento com Deus, mãe, esposa e com um legado de contribuir com a vida de muitas mulheres para passar tudo que eu aprendo, que eu aplico e que eu sei que dá resultado na vida. É muito bom isso. É incrível isso. E como, já que você falou que é mãe, mulher, esposa, quem é você como mulher, Gabi, na essência? Como mulher, eu sou uma mulher que gosta de desafios, cara. Eu gosto É, de desafios, gosto de sempre expandir meus horizontes, de conhecer coisas novas, de aprender. Eu sou uma apaixonada por é. aprendizado e de me colocar mesmo em situações que são que me tiram da zona de conforto, Uhum. sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de sair assim, de sair da minha zona de segurança. Eu gosto de variedade. Vamos ali pular de paraquedas, bora. É isso. Já pulei, Ah inclusive. lá, ó. É bem comigo esse tipo de coisa, Tipo sabe? uma tirolesa de não sei quantos pés. Gosto de adrenalina. Ah, isso é muito bom. Eu também, eu sou chegada um pouco assim. Agora, e a Gabi como esposa? A Gabi, como esposa, é uma mulher auxiliadora, né? Que deixa muito o meu marido fazer o papel de homem dentro de casa. Uhum. A gente divide muito, a gente compartilha muito na educação da nossa filha, no nosso relacionamento homem-mulher. Mas hoje eu sou uma mulher assim muito mais sensível, me permito ser mais sensível Uhum. e deixar com que meu esposo também exerça mais o masculino dele. E a gente troca muito. Eu, como esposa, sou uma pessoa assim apaixonada. Acho que todo mundo que me conhece sabe que eu sou apaixonada pelo meu esposo. A gente tem uma relação que vai além, não é só o contato físico, porque isso a gente é muito, assim, sempre, sempre. A primeira vez que eu conheci o Renan, eu já achei ele lindo, já fiquei apaixonada. Mas a cada dia eu me apaixono mais, porque os valores dele, nós temos valores muito parecidos. Nós gostamos das mesmas coisas e ao mesmo tempo somos muito diferentes. Então a polaridade nos une também, sabe? A gente se permite estar diferente, mas um complementando o outro. É isso que é importante, né? Essa Sim. complementação. E como mãe? Como mãe, a Gabi sente culpa, às vezes. Eu acredito que a maternidade é meu maior desafio. Eu amo ser mãe, né?
transformou minha vida, me trouxe pro Joia Rara, que a gente vai falar mais, né, daqui Uhum. mais pra frente sobre ele. A Manuela, ela me desafia todos os dias a me procurar mais, a me entender mais, a me conectar melhor com o Renan, a me conectar melhor com outras mulheres. Ela me põe mais na dor também de outras pessoas. Parece que depois que eu me tornei mãe, eu me senti mais. Eu acho que eu tô mais sensível aos problemas do mundo, sabe? Eu acho que Sim. isso acontece quando você se torna mãe, isso acontece com você. Então, isso aconteceu comigo. A Manu é meu melhor projeto. Ela me desafiou em tudo. Como eu gosto de desafios, imagina, me desafia todos os dias. Todos os dias. Vamos lá, mais uma. E vai entrando. E a Gabi como profissional? A Gabi, como profissional, nossa, essa área é uma área de oxigênio na minha vida. Eu demorei pra admitir isso. Foi muito difícil porque eu vinha de uma energia masculina muito forte e eu achava que amar trabalhar era um problema. E eu tentei lutar muito contra isso, sabe? Principalmente depois da Manuela. Então eu vi aquela coisa de mãe, a esposa, o feminino, e eu não tinha esse equilíbrio quanto a isso. Eu acreditava que era ou um ou outro. Então eu me culpava muito. E hoje eu tenho muita, assim, confiança. Eu sei que esse papel que eu executo na minha vida, que é o profissional, ele transborda na minha vida. Eu adoro trabalhar. Eu sempre gostei. Só que eu era massacrada no trabalho, né? O trabalho me dominava, não era o contrário. Hoje não, hoje meu trabalho é contribuição. Hoje eu sirvo com o que eu faço e isso me motiva todos os Virou dias. É um super propósito. combustível, como eu gosto de dizer. É um combustível assim, ó, grandioso. Eu adoro trabalhar. Não é pecado mais, né? A Exatamente. gente entra numa. Tem muita mulher hoje em dia, né? Acho que todas que passam aqui veio desse lugar viril, né? De virilidade, desse lugar masculino, desse lugar ferido. Porque a gente vem, né, de um feminino ferido. E aí entra num lugar de descanso, de poder confiar no outro, né? Principalmente no homem ou nos homens. A gente entra nesse lugar e assim, é tão maravilhoso e que você vai assim, tá tudo bem trabalhar também, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui, a gente tá trabalhando, tá tudo certo. As pessoas acham que ou eu vou ser dona de casa, ou eu vou ser mãe, ou eu vou ser esposa, ou eu vou ser. Sempre tem que sacrificar alguma coisa. Eu acredito, eu, Camila, acredito que não dá pra equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo, mas dá pra ter tudo. É, sim, dá pra ter tudo. Tem uma frase que eu escutei uma vez, cá, eu não me lembro de quem era, mas mexeu muito comigo. Que a gente escuta muito falar assim, ah, e uma coisa de cada vez. Isso não é verdade. Não é uma coisa de cada vez. A vida é sistêmica. Tudo acontece ao mesmo Exatamente. tempo. Então, na verdade, a gente tem que encontrar a paz do equilíbrio mental e também que vem muito do Espírito Santo, né? Quando você entende que você não vai fazer uma coisa de cada vez, você vai fazer um pouco de tudo de uma vez só. Mas tá tudo bem você falhar. Uhum. Você lidar com isso, né, esses altos e baixos de uma forma mais tranquila, faz com que você consiga se posicionar nos seus diferentes papéis da vida de uma forma mais leve, Sim, é verdade. né? É verdade, é bem isso mesmo que acontece. E agora conta pra mim um pouquinho da Gabi, como que você entrou nesse ramo hoje? Você falou que veio de um lugar, né, que o trabalho te massacrava. Então, conta pra gente um pouquinho dessa jornada. A minha jornada, eu tô há 18 anos, mais de 18 anos na área de moda, né? Eu sempre fui uma apaixonada por desenvolvimento humano. Então, eu morei 3 anos na Califórnia e eu comecei estudando psicologia e por um acontecimento da vida, enfim, isso é papo para outro podcast, mas eu troquei de curso, eu fui para moda e Deus não erra. Essa é uma frase que eu falo que é de Joia Rara. Joia Rara fala, Deus não erra. Então, se aconteceu, ele tinha algum propósito e ele não desperdiça nada. Não. E aí eu comecei minha jornada na moda e em 2019 a minha filha nasceu e eu tive acesso a uma lembrança do meu passado que mexeu bastante comigo. E eu, por algum motivo, né, que a gente sabe que é Deus, eu comecei de novo a estudar desenvolvimento humano, que já era uma área que eu era apaixonada. E eu decidi contribuir com a vida de mulheres, porque eu consegui acessar um perdão dentro de mim que transformou minha vida e que transformou minha história. Hum. Então, aí nasceu, eu já empreendi, eu sempre fui uma empreendedora na área da moda, né? Eu já prestava serviço para grandes empresas na área da moda, já contribuía, ativava aí muitas empresas, mas aí em 2019 eu decidi que eu ia ativar pessoas, né? Então, o meu projeto de começar a ativar pessoas mesmo, com a consultoria de imagem e o desenvolvimento pessoal e toda essa parte de comportamento humano,
começou após o nascimento da Manuela mesmo. E Legal. aí eu decidi em me especializar e comecei com um curso digital. Cara, eu comecei com um curso digital que é o método Joia Rara e foi um sucesso. Assim, eu entreguei e comecei a validar esse método e as mulheres começaram a ter cada vez mais resultado. E com o tempo isso foi se transformando em mentoria, porque aí eu tinha encontros ao vivo e eu acabava entregando bastante nisso. E aí eu comecei a perceber que o valor estava nesse contato também, né, na mentoria, porque tem a diferença do curso digital para a Sim, mentoria, né? Então, o curso digital é mais quando você fala, não, eu dou conta, eu vou fazer sozinha, eu sei que eu consigo e dá super certo, eu já fiz vários. Mas na mentoria é mais aquela coisa assim, olha, eu não quero tentar fazer sozinha, eu quero um caminho onde eu tenho alguém que me guie, onde puxe minha orelha, onde alguém fica ali me monitorando e a gente troque também, tem a troca entre a mentora, né, e a mentorada. Então esse caminho é um caminho que deu muito certo. Então, hoje eu tenho a mentoria Joia Rara, que é um dos serviços na esteira dentro da minha empresa de posicionamento e imagem. Ele é o principal, né? Mas eu tenho outros serviços também, como imersão empresarial, consultoria de imagem, com objetivo de posicionamento de imagem estratégico, coloração legal. pessoal. Muito bom. É, e você antes, você falou que prestava serviço, mas você prestava serviço para empresas, como que era? Era para empresas. E quando eu disse, né, o trabalho me massacrava. Na verdade, eu deixava o trabalho me massacrar, né? A gente sabe que isso é verdade. Então, eu cresci muito rápido na minha carreira profissional. Então, como eu disse, eu já estou há mais de 18 anos e eu comecei assim, carregando tecido, eu era assistente, eu me virava Era e eu literalmente fazia na moda mesmo. tudo, era na moda. Sempre foi produto de moda, moda. E aí, como eu era muito executora, eu sou muito executora, né? Então eu sempre gostei de estudar, eu sempre estudando e trabalhando. Então eu trabalhava em mais de um emprego e fazia faculdade e me destacava nos projetos da faculdade também. E aí eu comecei a crescer muito rápido porque eu acabava absorvendo muito as demandas da empresa. Costumo dizer que as atividades chegam na mesa de quem resolve. Nem sempre Sim, é quem está disponível, é quem verdade. resolve. E eu era uma resolvedora Uhum. porque eu era muito boa no que eu fazia. Então a minha mesa ficava cheia e eu acabava saindo depois do expediente. E aí eu casei e isso continuou e eu continuei crescendo na minha carreira. E eu ficava até altas horas, e era final de semana, e eu pegava meu carro para resolver o problema da empresa, e eu trabalhava, nossa, como a dona da empresa. E até que a Manuela chegou e eu tive esse acesso, essa lembrança, e o que, que eu fiz para esconder, na verdade? Eu não fui resolver isso na hora. Eu me enfiei mais no trabalho. Então eu Hum, comecei a crescer mais no trabalho. E aí nessa época eu trabalhava numa grande marca nacional, a Carminha, não sei se todo mundo que está assistindo aqui conhece. Eu era coordenadora de estilo de produto dentro dessa marca, fiquei 3 anos lá, liderando uma equipe de mais de 30 pessoas. E lá Deus começou a me mexer, me moldar e eu tive que começar a olhar para posicionamento, né, que uhum. hoje é meu maior legado com as pessoas. Então a minha maior dor hoje é onde eu contribuo na vida das pessoas. Então eu tinha um problema de posicionamento. Como sempre era assim, a próxima técnica, a próxima habilidade, e me dá que eu resolvo. E como eu crescia, eu ganhava mais. Então, quanto mais eu ganhava, mais medo de sair daquilo eu tinha, porque eu falava, Uhum. não, não posso. E agora? E agora eu tenho uma filha. E agora, como que eu faço? E agora? Então, eu ia ficando cada vez mais presa naquele emaranhado, Sim. sabe? Então, isso foi me adoecendo, né? Eu perdi minhas sobrancelhas, nossa, eu não cuidava da minha saúde, era zero. Hoje as pessoas me veem lá ativando combustíveis, você vê lá, você me acompanha. Sempre tô fazendo exercício físico. Eu Sim. não fazia. E não era que eu tinha vontade, eu olhava para as pessoas e eu falava, sabe aquilo ali? Nunca. Jamais, não tem nada a ver comigo. Acho que Deus olhava e falava assim: você nem sabe o que eu tô preparando pra você, fica quieto. Mas eu era bem essa pessoa. Então, minha vida profissional, eu tenho muito, assim, gratidão por todos os lugares que eu passei. Eu tive excelentes líderes, mentores de vida, assim, profissional, professores. Eu lembro deles com muito carinho, todos eles. E de algum jeito, todos me impulsionaram para onde eu tô hoje. Hoje eu consigo Sim. ver, ninguém me abusou, mas eu me permitia fazer porque chegava e eu resolvia. Você tinha dificuldade de falar não? Nossa, Muita. extrema. É, eu também Não, tenho era uma isso. coisa que, pra Gabi,
soava pra mim como incapacidade. Uhum. Não era porque eu tinha medinho. Era assim, você é forte pra Eu dou caramba, conta. você tem que dar conta. Você não vai falar não, Uhum. entende? Então pra mim era tudo sim. Eu E aí, resolvo, eu tudo te faço engolia. tudo, extremamente. E na minha a equipe que eu liderava, porque a vida de alguma forma sempre me colocava em cargos de liderança, mesmo muito cedo, assim. Eu liderava as pessoas e eu fazia para as pessoas. Era uma arrogância extrema, né? Hoje eu percebo isso, porque eu fazia para as pessoas. Então eu falava, não, ela não vai dar conta. Eu faço. Então eu preciso fazer, eu vou fazer, né? E então hoje eu vejo, né? Hoje eu tenho esse outro olhar, né? Mas assim, para quem tá vivendo isso, é importante você saber que quando você faz pelo outro e você fala, ai, ninguém dá conta como eu, na verdade existe uma arrogância dentro de você, né? E você tá impedindo outras pessoas de se desenvolverem. Então é bom a gente sempre ficar atento a isso também. É, isso é verdade, é muito importante. Essa arrogância, a gente já tá arrogando mesmo, né? Arroga. O que que você quer arrogar? Arrogar egoísmo, arrogar tudo que tem de ruim dentro da gente, a gente arroga. E a gente tá Exatamente. se achando a maioral. Mas nada como o desenvolvimento pessoal, né? O autoconhecimento para vir. E de onde que saiu, a ideia de fazer o método Joia Rara? Ai, foi muito louco, assim, eu gosto de honrar os lugares que eu passei, a jornada que eu fiz, então eu fiz uma imersão em 2019 chamada Protagon. Quem lidera essa imersão até hoje é o Wendel Carvalho. Na época ele não era tão famoso como ele é hoje. E eu lembro que eu tinha muita resistência, eu não queria fazer esse treinamento. E meu esposo ficou insistindo pra mim. E a minha resistência era religiosa. Eu era aquele tipo de pessoa que falava assim, meu, se eu tô vivendo isso, é porque Deus tem isso pra mim. Se eu tô nesse sofrimento, entendeu? Deus vai me abençoar, Deus sabe do meu coração. Só que eu não fazia nada prático pra ter o resultado. Eu orava, tudo bem? E aí, os sinais vinham, e aí o meu marido, ele já tava acompanhando o Wendel, e ele colocava, chegava em casa, ele colocava o vídeo, e eu tava no carro e falava, meu, não aguento mais escutar a voz desse cara, você pode trocar de canal, por favor? E aí, um dia eu cheguei, eu tava tão acabada, tão exausta, e o meu esposo falou pra mim, meu, você não é mais a mesma Gabi. Eu parei de falar, eu tive acesso a essa memória e eu parei de falar com meu pai quando minha Hum, filha nasceu. E ele falou, eu preciso, você não tá mais aí, tipo, cadê você? Aí eu falei, ele falou, eu comprei a imersão e eu tô te dando de presente. Aí eu fui pra. E só que Você é ele. casada há quanto tempo? Só pra Eu gente tô saber. com o Renan 18 anos. Ah, ao mesmo tempo Desde de. 2006 a gente tá junto, mas nós ficamos noivos em 2008 e nós casamos em 2011. Ah, entendi. E a Manu E a tem Manu tem 7 sete. anos, ela nasceu em Entendi. Então 2017. ele te acompanhou toda a Toda a jornada. jornada. Entendi. E aí o que acontece? Ele me deu essa imersão, eu decidi que eu ia, e era quinta-feira, cá. Nossa, começava quinta-feira. Ir pro trabalho, pra eu falar não pro Trabalho. trabalho. E eu cheguei pro dono da empresa, eu lembro que eu falei, meu, vou ter que me posicionar, vou ter que avisar. E aí eu cheguei e falei, ó, eu vou fazer um processo, tal, eu mesma tô investindo, mas o Renan meio que me convenceu e eu pensava que era uma coisa de liderança, que ia me ajudar de novo no trabalho, porque se fosse autoconhecimento, eu não ia ir. Eu não ia, porque isso daí sabe aquela coisa assim, não, meu, preciso fazer pro meu trabalho. E aí eu fui. Eu fui liberada na empresa e eu fui e desde lá mudou minha vida. E eu saí de lá. Eu sou muito grata à vida do Wendel e da Karina, dos dois, porque inclusive já trabalhei como staff para eles, já servi em eventos deles, porque realmente transformou uma história. Eu tive acesso ao perdão. Eu consegui me conectar novamente com meu pai, mas de uma forma que eu nunca. Eu sempre achei que eu tinha essa conexão com meu pai. E era, né? Meu pai sempre foi muito assim, o pai da família, aquela pessoa, o herói. E em 2017, quando a Manu nasceu, tudo isso quebrou. E quando eu voltei a falar com meu pai, já era 2019, gente. Então veja aí, era uma Dois pessoa muito anos. importante na minha vida. E quando eu voltei a falar com ele, a configuração já estava totalmente outra. Meu pai já estava muito doente, já estava usando fraldas. Meu pai sempre foi muito líder, sempre muito executor, sempre foi empreendedor, né? E era tudo que eu negava em mim. E no Protagon, eu consegui ver que, primeiro, eu era empreendedora nata. Eu era uma comunicadora nata. Eu não era assim. Eu não falava assim, eu não me expunha assim. Eu não me posicionava. Sim. E através dessa conexão com meu pai, eu quis saber onde ele estava morando, o que estava acontecendo. E aí eu fui atrás dele. E a partir daí, Deus começou a trabalhar comigo. E eu falei, eu vou ajudar com o recurso que eu tenho. E na época, na minha mente, eu pensei, moda, produto, né?
E eu comecei, então, eu fui me especializar em consultoria de imagem para olhar a outra ponta. E fiz, nossa, foi muito legal. Comecei a divulgar meu serviço. E uma das pessoas que eu tava falando sobre o serviço, que queria fazer a consultoria comigo, virou pra mim e falou assim: Gabi, você não é consultora de imagem. Você é coach de imagem. Aí eu falei, não, Boa. eu não sou coach. E tinha, gente, ainda acho que hoje melhorou, mas era muito banalizado aquela época nessa profissão. Ainda As é, pessoas, infelizmente, né? Porque é algo tão infelizmente. lindo, eu sou com muito É orgulho. lindo Hoje mesmo. eu sou, mas eu Eu não era. também sou. Aí eu falei É pra. muito lindo, né? Não, é demais. O que você tem que se desenvolver como pessoa, como ser humano, cara, é uma coisa incrível. E quanto você tem que estudar. E eu falei, eu não sou. E aí eu lembro que eu liguei pra minha irmã mais velha, ela não mora aqui no Brasil, e eu comentei com ela isso, e ela falou, por que que você não é? Aí eu falei, é porque eu não sou, não tenho a formação, não tenho. Ela falou, tá, e por que que você não Faz. vai fazer? Só que a minha mente era tão fechada, cá, que eu não pensava nesse caminho. Não, mas eu pensava assim, mas eu nunca pensei em fazer, porque assim, eu tava liderando uma equipe numa super empresa, tava trabalhando, e E pra mim fazer eu ia fazer moda. assim, consultoria de imagem, porque, tem a ver, eu não tava imaginando que ia ser esse caminho. Sim. E aí eu decidi fazer. Eu fui me formar, fiz uma formação no Instituto Brasileiro de Coaching, de mais de 180 horas. Foi uma formação bem densa, No profunda. IBC, né? Foi É no bom. IBC, que também o Zé, meu, Nossa, profunda sensacional. gratidão, muito. Muitos destraves através da vida desse homem, na minha vida também. E ali eu conheci outras pessoas do desenvolvimento humano, muitas pessoas, psicólogos, médicos, pessoas que já tinham resultados que estavam ali também, se desenvolvendo. E foi muito incrível porque eu me conectei com essa Gabi lá de trás, que morou na Califórnia, que começou a psicologia e que por algum motivo foi rompido isso na minha vida. Então eu comecei a estudar de novo. Eu não tinha mais tempo para estudar, eu trabalhava tanto que. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar. E eu decidi que eu ia criar um método. Foi assim que nasceu. Eu ia criar um método que envolvia tudo que eu sabia de moda, de estilo, de cor, de estratégia, de comunicação, nesses anos de bagagem com experiência em produto de moda. E eu ia aliar isso ao comportamento humano. Então, minha metodologia, ela ia trabalhar de dentro para fora, Uhum. posicionando essa mulher para que quando ela tivesse essa imagem externa lapidada de fato, ela sustentasse essa imagem, né? Porque muitas vezes se você faz uma consultoria que ela é mais avulsa ou mais estratégica, é um serviço que eu também tenho, né? Mas ele é mais por fora. E é só um Então, momento, né? nem sempre você sustenta aquilo. E o Que é o meu mais trabalho era o importante. mais importante. E no meu ver era muito importante por conta da minha história, porque foi um caminho que eu tive que fazer. Eu tive que quebrar muita crença, eu tive que olhar muito para trás, eu tive que rever minha história, eu tive que enfrentar obstáculos comigo mesma, que são os mais desafiadores. E então isso foi uma jornada de muito autoconhecimento e de transformação que me trouxe para a metodologia do Jaya Hara, que hoje é uma metodologia que já contribuiu com a vida de muitas mulheres. Assim, eu tenho muito orgulho de falar isso e eu precisei estar na dor para que isso nascesse. Então, Sim, tudo valeu a pena, tudo né? valeu a pena. É o que você falou, Deus não erra, realmente. Eu costumo falar que daquele versículo que a gente fala. Sabe que eu não sei onde tá? Não lembro se é Eclesiastes, não sei. Vou falar errado. Mas é que todas as coisas cooperam para o bem, Sim, né? Daqueles que amam a Deus. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa que todas as coisas boas vão contribuir para o bem. E não. não, a gente vai. Todas as coisas ruins e boas vão contribuir para o bem da sua vida. Então, assim, se você passou pela pior coisa do mundo, se você ama Deus, né? E segue Ele, acredita nisso, lá na frente a conta vai fechar. Vai, Não tem como, não. com certeza. E isso é assim, a gente precisa ter um olhar carinhoso, um olhar para isso, com afeto de fato, e falar assim, poxa, isso aqui me levou até ali. Se não fosse isso, talvez nem chegaria. Ah, se não fosse isso, com certeza eu não estaria aqui. Exatamente. Não. Precisou incomodar muito, doer muito, né, para eu conseguir estar aqui. E a dor é o que eu falo muito para as minhas mentoradas. Muitas vezes não vem da identidade do papel que você acha que vem. Então você tem a dor no trabalho, você não tem posicionamento nessa área e você acha que é no trabalho. Então você procura o próximo curso, a próxima especialização, você começa a se capacitar e na verdade, se você não olhar para a raiz da onde veio, né, no meu caso, a minha dor era na minha identidade de filha. Era totalmente a conexão com meu pai. Hoje, a capacidade de execução, de Sim, que vem fala, do eu tô masculino, aqui, vocês né? já estão me vendo aqui, né? Então, eu não preciso, eu acho que os resultados a gente vê. Tipo, é Sim, só você olhar pra mim hoje. Eu sou sim. uma pessoa que eu consertei essa história.
Então, por isso que hoje eu consigo entregar e viver isso de uma forma muito leve, sabe? De uma Sim. forma muito leve. Mas foi necessário não ser leve primeiro. E a gente, querendo ou não, né, pra quem tá assistindo, a gente nega, querendo ou não, se negou, né? A gente nega o nosso pai ou nega a nossa mãe, é 50% da parte que se vai. Então a gente fica incompleto, né? Não tem como a gente ficar só 50%. Então você só 50% mãe ou só 150, só 50% pai. E aí aí vem a falta de execução, né? Que foi o seu caso, falta de posicionamento, porque é do masculino, esse vem do pai, esse negócio de ordem, né? Tô até falando hoje com uma amiga essa ordem, esse limite vem do masculino, né? A mãe não, a mãe é jamais a vida, né? Ir pra vida e lá. Bert Hellinger falava que o sucesso tem a cara da mãe, né? Mas a escolha do trabalho vem do pai. Então isso é muito interessante quando a gente olha pra nossa história, né? Tipo assim, nossa, eu escolhi essa profissão, agora eu entendi. Tudo a gente está compensando, né? A gente compensa, ó, eu vou escolher nutrição, porque talvez tenha faltado nutrição emocional da parte da minha mãe, ou talvez eu tenha passado fome, ou eu vou escolher isso, porque. Então, sempre a gente olhar com carinho e vai encontrar É, uma resposta. que tá muito nas nossas raízes, né? Que é o Sim. fundamento. Pai e mãe, a energia da mãe, acho que na- tá muito no servir, né? É isso que é o sucesso, é o servir, é contribuir, é a Sim. gratidão. Então, hoje eu tenho muito essa visão de trabalho, né? Que é o servir. É uma coisa que eu não tinha. Então, o dinheiro não me ajudava. Ele era o que atrapalhava. Você já viu aquela pessoa que ela não entra na sua mentoria, ela não faz o próximo desenvolvimento que ela precisa, porque ela fala que falta dinheiro. E aí, ei, não te falta dinheiro, não coloca o dinheiro acima. O dinheiro tá para servir você e não você servir ele. O dinheiro é a solução, talvez, para você pagar um desenvolvimento pessoal. Ele é a solução, ele é energia, entende? É positivo essa relação com o dinheiro. Então, quando a gente também começa a consertar essas relações pai, mãe, você vai entrando numa capacidade de execução e numa capacidade de gerar dinheiro. Porque se você se posiciona na sua vida e você consegue entender que dinheiro é bênção, né? Sim. Ele só realmente amplifica aquilo que você já é. Mas quando você tá na dor do dinheiro, é quando você se sente abusada no trabalho, desvalorizada, você não consegue se posicionar profissionalmente, você não consegue dizer não, você não consegue ir para um próximo passo porque você tem medo de não dar conta. Essa é a verdade. Sabe por que você não entra no próximo desenvolvimento que você precisa e você não paga para sentar na outra cadeira? Porque você tá com medo de não dar conta. Você acha que você não vai conseguir. E aí você não é por causa do dinheiro. Então a gente usa o dinheiro para dar muita justificativa para não fazer acontecer coisas na nossa vida. Eu percebo Uhum. isso nas pessoas, né? Então, e principalmente nas mulheres, que é o meu público majoritário. Então, assim, a mulher e o dinheiro ainda na percepção de muitas mulheres é uma energia muito masculina. E na verdade elas Uhum. não entendem que a capacidade de gerar dinheiro tem a ver com o feminino, na verdade, que é a mãe, que é essa questão de gerar e Sim. tudo isso. Porque quando você entende que dinheiro é gratidão, é você se colocar a serviço e aí volta algo pra você em forma de dinheiro, de contribuição pelo que você entregou. Então isso é muito profundo pra gente, né? E, e eu acho que essa capacidade de execução que você falou, cara, ela te, a gente precisa tomar a decisão. Eu falo para as pessoas que posicionar-se é ter a capacidade de tomar a decisão. Não é só de agir. A pessoa acha que posicionamento é ação. Gente, não é ação. Você pode estar agindo um monte, fazendo um monte de coisa e tá super cansada, porque você só age. Eu era assim, não falei? Executora. Você tá girando um monte de prato, só que assim, quando você tá girando um monte de prato, que é o que eu falei, não é uma coisa de cada vez. A vida é sistêmica. Só que quando você tem a capacidade de tomar decisão, que é sentar numa cadeira, sentar numa cadeira. Eu vou entrar para a mentoria Joia Rara, eu vou entrar para o próximo serviço que vai fazer bem para minha vida, eu vou fazer aquela viagem e eu pago o preço, literalmente. Porque o dinheiro é energia. Eu pago o preço para estar naquela cadeira. Eu pago o preço para estar nesse mastermind. Então, assim, esse ano eu fiz isso. Esse ano eu tenho feito muito esses movimentos de propósito, para estar nos lugares e pagar o preço para isso, porque isso também é uma energia que volta. Então, como você quer convencer alguém que ela pode mudar a vida, que ela precisa pagar, mas você É, não faz isso, porque você exatamente. também se dá essa desculpa. Então, eu me coloco. Lembra que eu gosto de desafio? Então, eu me ponho muito em desafios. Então, esse ano eu entrei numa mentoria de mastermind muito incrível, que eu tive que pagar o preço para estar do outro lado na cadeira, mas porque eu quero ter o resultado daquelas pessoas. E eu quero Sim. estar naquele ambiente que desenvolve essa mente. E até para compartilhar com as minhas mentoradas, para crescer, para contribuir dentro do Joia Rara e refinando essa mentoria,
Para que eu também traga isso. E, gente, não adianta. O que você fez até hoje te trouxe até o lugar que você tá agora. Para você ir pro próximo passo, você vai ter que fazer outra coisa. Você vai ter que pagar o próximo preço. Qual vai ser? Sabe? Então, tomar a decisão. E aí tem várias camadas, né? Por que você não toma? Medo. Sim. Né? O medo do quê? Né? Qual é o medo? De não ser suficiente? De não dar conta? Né? E aí você precisa pagar o preço. Pagar o preço, né? Verdade. As pessoas não querem, né? Pagar o preço de tempo também, não é só de dinheiro que eu falo. Tempo, Pagar o preço de tudo, energia. De tudo. Né? Que vai demandar, né? E as pessoas, elas até querem. Só que elas não sabem como. Elas falam, mas eu quero isso. Então, mas sabe o que vai fazer você fazer isso? É uma decisão. É ter coragem de decidir. Sabe aquele... Eu gosto daquele Netflix, daquele documentário da Brené Brown. Eu adoro muito, ela, né? aliás... mulheres, super. né, que assistem aqui, né? Mulheres, assistam, tem no Netflix, acho que é O Poder da Vulnerabilidade e Tenha Coragem de Ser Imperfeito, que é o livro dela, eu já li também. Ela é uma estudiosa nesse tema, eu amo, porque ela fala muito isso, né? Cara, a tomar a decisão, você tem que, tipo, eu vou entrar na arena e eu vou com medo mesmo. O medo, ele faz parte da coragem. Então, ninguém pode dizer que é corajoso se não sente medo. Porque uma coisa anda com a outra. Você não precisa de coragem se tá tudo bem. Se pra você vir aqui gravar esse podcast não te exige nada, você não precisa de coragem. Agora, quando você tem se colocado em desafios que exigem coragem, que é o quê? Não saber se vai dar certo. Não saber se o que você colocou em dinheiro vai te dar o retorno que você espera. Não saber se você depositou seu tempo naquilo. E fé você também, vai né? ter. Porque a fé é o oposto do Muito. medo, É o oposto do medo. É acreditar naquilo que você não vê positivamente. Exatamente. O medo é o contrário, né? Você acredita no que você não vê, mas negativamente. É engraçado, E aí, né? e tem muita gente que vão mais pelo medo. mais pelo medo. Mais pelo Porque existe o medo, né? A gente fala muito sobre isso, né? Todo mundo tem medo, cara. Eu e medo você, faz a gente tem medo. parte, é o medo fisiológico, mas a gente tá falando do medo que paralisa aqui, né? Um outro medo, um outro tipo de medo. É o medo de não dar certo, é o medo de dar certo demais e ficar diferente de quem. E o pertencimento, né? Então tem tudo isso, mas o medo é fisiológico. Eu tenho medo de ser atropelado, um medo de andar no escuro, no meio da rua e ser roubado. Esse tipo de E ele medo nos tá tudo protege certo. também, né? Tudo certo, exatamente. Imagina uma pessoa andar sem medo. Pois Meu é. Deus, Opa! você vai pular da ponte, tudo bem, maravilha. Então, Exatamente. a gente, pra tudo tem nós somos seres duais, né? Então, a luz, a sombra, a ordem e o caos, a gente precisa entender isso, né? E a fé e o medo. É só a gente decidir, igual você falou, decidir por onde andar, né? Por onde Isso é andar. muito legal. Agora me conta um pouco mais, que já falou muito sobre isso, mas eu quero, na prática, como essa jornada toda, como todo esse posicionamento amadureceu você. Pessoalmente, assim, eu, Gabi. Você, Gabi. Tá. Eu era uma pessoa que eu não percebia, né? Mas eu tinha muito. Eu era dominada pelo medo. Porque ter medo eu tenho até hoje. Mas o medo me dominava. Eu não escolhi o caminho da fé. Apesar de eu ter fé escrito aqui na minha nuca. É a única tatuagem que eu tenho. E eu não andava pela fé. Eu tinha muito medo de escassez, assim, eu ficava com medo. Meu pai foi um grande empreendedor. Nós tínhamos uma vida muito generosa financeiramente, assim, falando. E ele perdeu tudo. Uhum. E foi muito louco isso, porque eu acho que isso também foi algo que me gerava mais medo e mais ainda me aprisionava nessa questão, preciso trabalhar. Porque e se eu ficar sem? E se eu não tiver? E eu não vou dar certo? Porque meu pai, de alguma forma, na minha mente lá atrás, eu acreditava que ele não tinha dado certo. Porque como ele gerava muito, meu pai tinha uma capacidade de gerar dinheiro infinita. Só que ele não geria. Então, era muito difícil isso. Ele gastava muito, ele contribuiu com a vida de muitas pessoas financeiramente, mas ele ficou sem nada no final da vida. E hoje eu sei que, na verdade, deu certo. Ele foi um cara que deu certo. Ele cometeu erros, mas ele deu certo primeiro e eu tô aqui pra comprovar que ele deu certo e fazer isso acontecer todos os dias, porque eu sou semente dele. Então, eu percebo que no meu posicionamento, Cá, eu tive que tomar decisão, é isso que eu tô falando, e eu não tinha capacidade. Então, na minha jornada pessoal, quando começou a mudar, a primeira decisão foi nesse treinamento dentro do Protagon, que eu lembro que eu saí de lá, você recebia uma pulseira, e você tinha que tomar uma decisão, e não era uma decisão confortável, era uma decisão que ia estremecer a boca do balão, assim, pra você.
tirar você do chão. E quando você completasse aquilo, você tinha que cortar aquela pulseira. E eu lembro que eu saí de lá e eu falei, cara, eu vou saber onde meu pai tá morando. Eu vou falar com ele. Eu vou me conectar de novo com ele. E eu não vou esperar muito tempo, não. Porque eu gosto de desafio, lembra? Então, pra mim, foi muito assim, eu fui desafiada e agora eu vou cumprir. E Até aí, então você não sabia nada sobre ele. eu não sabia onde ele Nem tava, que ele eu tava nem queria doente, saber. nem nada. E não queria. E eu proibi minhas irmãs, todo mundo falava, se vocês. Eu não quero saber. Não quero nem. Eu bloqueei os meus tios, todos os familiares, eu me afastei da minha família aqui, porque de alguma forma me lembrava, né, dele. E aí eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, onde o pai tá morando? E aí ela me falou, e aí ela falou, mas o que aconteceu? Eu falei, não, preciso vê-lo e se você quiser, já vai ser bom você estar lá também. E aí ela foi, e aí ali foi a primeira decisão que eu vejo claramente em mim que eu tive que me posicionar. Algumas coisas na vida, cara, eu sei que é difícil dizer isso, mas eu preciso dizer aqui, gente. É sim, sim, não, não. E quando você se posiciona, eu trabalho com posicionamento hoje, eu sou especialista nisso, eu ensino as pessoas sobre isso, por quê? Porque posicionar também é repelir algumas pessoas. O posicionamento afasta. Então, é importante você entender isso. Que quando você se posiciona, você vai afastar coisas. Quando você tá no meio do caminho, que você fica atraindo um pouco de cada coisa. Porque você tá agradando, né? E seu resultado também é mediano. Uhum. A hora que você senta numa cadeira, você se posiciona, você fala, é isso que eu sou, é isso que eu vou fazer. E é aqui que eu vou seguir, as coisas dão resultado. Então eu tinha muita dificuldade. Por quê? Porque o medo faz você ficar saindo de uma cadeira para outra. É isso que o medo faz. Você tem medo, porque se eu escolher esse caminho não dá certo, você quer certeza, então você fica pulando. Então, o que acontece? Aí eu tive que me posicionar. Com medo, eu fui, conversei com meu pai, e aí começou uma nova fase da minha vida de posicionamento. Eu comecei a estudar muito, muito, muito mesmo. E aí eu comecei a desenvolver o Joia Rara, e aí teve um segundo posicionamento. Porque eu ganhava bem onde eu trabalhava. E eu gostava do que eu fazia, mas eu já não estava feliz. Eu gostava da questão de estar fazendo coisas com moda, tanto que aqui hoje é um grande elo do meu trabalho, ainda eu continuo, né, falando de moda de uma forma diferente, mas ainda é. Mas eu tinha que me posicionar, então eu comecei, já falei com o dono da empresa na época que eu trabalhava, que eu estava com esse projeto, contei minha história, falei que eu ia ajudar mulheres e tal. E aí foi um outro posicionamento, né? Que eu tive que chegar para uma empresa que eu prestava serviço e falar: olha, a partir de hoje eu não vou mais estar só aqui. Eu tenho outro projeto e é muito importante para mim. E desde posicionamentos muito básicos, que eu lembro que era assim: dava o meu horário na empresa, tipo 6 horas da tarde. Eu lembro que eu chegava e falava assim para ele: tchau. E eu era a pessoa que ficava às vezes até 9. O segurança às vezes fazia hora essa por minha conta, porque eu era coordenadora, então às vezes eu esticava. Isso era um problema até. Porque é como você massacra as pessoas, porque você também fica até mais tarde, né? Então, eu lembro que eu cheguei e falei assim, ó, eu vou sair e tal, tenho. Quando você vai? Falei, eu tenho um compromisso, eu vou pra academia. E aí eu lembro que ele falou pra mim, olha, muito bem, parabéns. E essa pessoa, esse líder, né, que eu tive na minha vida, eu começo a olhar assim pra trás, cara, como as pessoas têm os mesmos comportamentos quando elas têm sucesso. Ele era um cara que sempre tava ali com a garrafa d'água dele, ele era uma pessoa que cuidava muito da saúde, sabe? Tinha isso como. Tanto que quando eu falei isso, ele me parabenizou. Então, uma coisa que eu nunca na vida falei na empresa, quando eu falei a primeira vez que eu tive que ativar o medo. E a coragem junto, porque eu tava com o medo ativado e eu tipo, meu Deus, eu vou falar que eu vou pra. Eu posso mentir, falar, eu tô indo pegar minha filha porque ela tá doente. Eu falei, não vou, porque isso não vai ser congruente. Eu não vou fortalecer essa musculatura. Então, esse posicionamento pessoal da Gabi começou nesse fortalecimento da musculatura. Como era? Dizer a verdade a qualquer custo. Boa. Mesmo se aquilo fosse uma verdade que pra outra pessoa não correspondesse a um valor pra ela, mas era meu. Independente. Então, eu comecei a fazer isso. Eu vou sair porque eu vou treinar. Tá bom? Aí era um convite que uma amiga fazia, alguma coisa que acontecia, ou vinha uma fofoca na empresa, que normalmente eu estava na roda, eu ficava ali escutando, eu comecei a me posicionar. Então, ó, a partir de hoje, eu não faço mais parte, não quero. Ai, vamos trabalhar, vamos. Então, e isso aí é o quê? Começa a vir o quê? A rejeição, né? Você tem que lidar muito bem com a rejeição, porque as pessoas vão te rejeitar. Porque você não vai mais pertencer, que chata. Né? Mas como que você não tá? Isso, você não se pertencer. E eu tinha uma necessidade de pertencimento absurda. Todos temos. Demais. E aí eu comecei a
Então, muitas pessoas se afastaram da minha vida. Então, meu desenvolvimento pessoal foi nisso. O dia que eu me posicionei dentro da empresa, na equipe, dentro da equipe teve pelo menos umas 3 demissões, pra você ter noção. De tão pesado que foi o negócio. Porque eu me posicionei, eu falei, ó, a partir de hoje não tem como eu segurar isso, isso e isso. Cada um vai ter que dar conta do que tem que fazer aqui. Eu também tenho que fazer as minhas coisas. Ninguém entendeu nada. E aí eu tive que ir atrás pra colocar pessoas no lugar, porque, enfim, né, eu tinha que dar conta do recado, né? E isso foi uma coisa que, nossa, eu fiquei mal. Você pensa assim, será que eu estou sendo radical demais? Sim. Mas não é. Na verdade, é o que eu falei, é o sim, sim, não, não. Porque a pessoa, ela vai até o limite que você dá pra É ela. a Bíblia isso, né? Não tem Então, que fugir. exatamente. Que o seu sim seja sim. Que seu sim seja sim. E era a maior dificuldade que eu tinha pra falar, cara. Eu De também duas tinha. coisas. Era o sim pra mim Uhum. e, ao mesmo tempo, o não pra mim. Aí, você perguntou da minha jornada de posicionamento. Durante um tempo, eu tava tanto na dor, eu tava trabalhando pra conquistar o recurso disso, mas você começa meio que cambaleando, você não sabe muito bem, né, fazer, Sim. mas você faz, tá vendo? Você começa do jeito que você tá. Do jeito que tá. E eu falava muito não. Aí eu tive uma fase que tudo era não. Não, 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 porque agora eu tava fortalecendo minha musculatura, não, porque eu tinha sido uma pessoa que tinha sido muito massacrada, abusada, então eu tinha que fortalecer isso. Até que um dia eu tava no culto, e nossa, cara, como eu sempre falo, eu gosto de citar os nomes. Anésio Rodrigues, pastor na comunidade Carisma, lá em Osasco, que é a Eu comunidade sei que eu quem é. sigo. Ele fez meu casamento, eu sou apaixonada por tudo que ele fala do evangelho. E ele falou sobre falar mais sims. Será que não tá na hora de você falar mais sims pra vida? E eu comecei a refletir naquilo, eu sempre fui muito reflexiva. E eu comecei a pensar, cara, sabe quando você sai do papel de não saber mais falar não? Quando você se sente pronta pra começar a falar mais sims. Não é quando você começa a falar muito de não. É quando você tem tanta certeza de quem você é e você não tá mais naquela dor do não, que você fala sims sem pensar, nossa, mas se eu falar esse sim, será que eu não vou voltar pra onde eu tava? Você não tem mais o medo de falar sim. Você Exato. fala sim pras coisas, você fala sim pro próximo oportunidade de relacionamento, pra novas amizades, porque você já tá curada. Então você consegue estar pra uma outra camada, você É se isso liberta disso. É o né? sim, o sim ele começa a te favorecer, né? É. Não te prejudicar Você mais. fala assim pra coisas que seu esposo quer fazer com você fala assim pra um colaborador, se você ainda trabalha na minha empresa, que você sabe que aquele sim não vai ser não vai como eu posso dizer, te enfraquecer, Isso. né? Então a capacidade de falar sim, eu acho que ela vem até mais, vem depois de que você fala muito não, aí você começa a falar isso sim, mesmo. né? É uma etapa, né? É uma Primeiro você etapa. fala sim de boazinha. Aí depois você Isso, começa a falar não, aí se vira megera. Aí isso, depois você dá uma equilibrada ali, você fala assim, ah, tudo bem, fala assim. Porque aí você começa, os sims que você fala não interferem nos seus valores. E isso. aí eu acho que isso que é bacana, né? A É. gente ter essa visão. E no seu casamento, como que ficou isso, esse posicionamento? De antes e depois, assim, como Foi, foi pro Renan ver isso? eu acredito que pro Renan, assim, é difícil responder pelo outro, Uhum. mas o Renan, no início, ele sentiu bastante, porque ele viu uma força, assim, de execução absurda vindo em mim, mas ele me viu muito no resolvendo e saindo daquela dor que eu tava. E ele sempre fala pra mim, né? Um dia a gente teve uma dinâmica na igreja e eu lembro que a gente tinha que olhar no olho no outro pra falar o que que você admirava no outro. E eu nunca esqueço que ele olhou e falou pra mim, força. Eu admiro a força que você tem. E eu acho que essa força, apesar de ele sempre ter enxergado isso em mim, né? Antes de tudo que aconteceu, o Renan, ele começou a também ter que se desenvolver. Porque eu comecei a estudar muito, eu comecei e se desenvolver intencionalmente, cara. Porque é óbvio que ele também estava no desenvolvimento pessoal dele, porque cada um tem o seu. Sim. Só que nós éramos um casal que, assim, a gente não estudava muito essa questão de desenvolvimento humano e tudo mais. E com o meu estudo e tudo mais, eu comecei a trazer outras ideias, eu comecei a trazer outros debates, eu comecei a trazer novos conflitos, novas visões. O Renan foi meu coach. Eu lembro que para fazer meu TCC, ele foi uma das pessoas que eu fiz uma sessão com ele, e ele falou, uou, cara, que incrível. Eu nunca imaginei que daqui eu ia conseguir chegar aqui. E o que eu gosto do coaching é porque você faz o caminho, né? É um caminho muito de ação, que a pessoa faz, ela faz. Então, ele teve que também começar a se desenvolver. Então, o crescer foi junto, porque eu também acredito que quando um começa a crescer sozinho, o outro vai ficando pra trás, começa a não dar mais certo.
Então, no meu casamento, foi isso. E principalmente, cara, eu deixei de ser aquela mulher masculina que eu era. Então, hoje, o Renan, ele tem um papel mesmo de provedor, de tá ali na frente das coisas. Ele me conduz muito, eu escuto muito ele. Eu respeito muito ele, essa questão de submissão que tá na Bíblia, né? Que a gente tá sob a missão do marido. Então, assim, a gente tem um valor que é, eu tenho o meu legado, ele me apoia de eu estar aqui, ele ama que eu esteja fazendo o que eu tô fazendo, mas a gente sabe que, assim, a nossa família, né? A Manô e nós dois, né? É a nossa prioridade. Então, assim, não, quando começa a afetar alguma coisa que, opa, Uhum. para, vamos rever, né? O Renan é muito analítico. Ele tem esse coraçãozão, ele tem uma energia feminina muito equilibrada também. É incrível, porque ele é um cara muito carinhoso, ele conversa comigo, ele, ele respeita e quer ouvir, sabe? Aquele homem que escuta, não escuta só 5 minutos. Sim. Ele, coitado, ele escuta meia hora. Então, e ele dá o conselho, e ele reflete. Então, isso aproximou muito a gente. Porque eu também comecei a ver minhas dores, né? E eu comecei a dividir com ele. Então, imagina uma história que você não entende quem é outra pessoa, o que tá acontecendo. Então, em 2017, quando aconteceu isso que eu falei, eu compartilhei com o Renan, né? Eu tive que compartilhar. Imagina, eu simplesmente Sim. parei de falar com meu pai, que era a pessoa que era Deus, não era nem Deus no céu e meu pai na terra, era meu pai no céu e meu pai na terra. Pra você ter uma noção da minha vida. Muita diferença. Era muito assim. Então, tudo isso da minha história me conectou mais com meu esposo também. Eu ter me liberado, porque aí virou uma verdade, né? Sim. Então, o meu relacionamento, nossa, melhorou muito. Até em questão de relacionamento de intimidade, assim, sabe? Nossa, eu não sei nem como. 100%. Muito. É muito bom, né? E a gente acha que tem com quem contar, tem com quem confiar, compartilhar. É muito importante. Até porque eu acho que a pessoa mais importante que a gente vai escolher na vida é o nosso marido. Nossa, cara, eu falo isso muito pro Renan. Eu falo, Manu, Gente. falo, amor, que a gente tem que orar muito pela vida da Manu, que ela encontre um homem assim, sabe, que seja muito assim, companheiro dela, porque como isso muda a vida da gente, né? Muda Cara, o Renan fala isso completamente. muito pra mim. Às vezes ele olha assim e fala, meu, aquela pessoa lá, se ela tivesse casado com É outro isso mesmo. cara, Sabe que eu tava pensando meu! nisso ontem, Gabi? Eu tava pensando nisso ontem. Teve um primo meu que casou, né? E a moça era de São Paulo e ele é de Minas. Casaram aqui, né? Foi semana passada o casamento. Eles são super novinhos e tal. São da igreja, decidiram casar e tal. E aí ela pegou tudo, simplesmente tudo aqui que tinha e falou: vou morar com ele. E foi pra Minas Gerais. E aí eu fiquei assim, pensando, né? Muito corajosa, óbvio, né? Mas assim, uma menina de 20 anos que falou assim: tudo bem, eu vou casar. E ela entendeu a submissão, entendeu que o homem é a cabeça do relacionamento e foi. Então, assim, qual é a responsabilidade dele? Agora tipo, eu tirei você de um lar, de um lugar confortável, agora eu vou te dar o conforto, né? E ele entendeu isso. E aí eu fiquei pensando, cara, olha o poder que tem um relacionamento na vida de uma mulher. Porque, querendo ou não, a gente vai se adequar ao mundo do homem. Não tem muito o que fazer assim. A gente vai pro. A gente, né, que tem esse pensamento, que a gente vem é, de valores Cristãos, cristãos, né? Então a gente entende isso. Cara, um homem muda a vida de uma mulher. Casou errado, minha amiga. Você tá lascada. É isso, é isso. Você tá lascada, então você tem que olhar pra isso. Se você tá sentindo que seu casamento não tá legal, você tem que olhar pra isso. Porque, na verdade, o casamento, ele é uma troca. Às vezes eu escuto as pessoas falando que casamento é difícil. Até de uma forma bonita. Fala, gente, a gente sabe que não é fácil ser casado. Cara, é muito Difícil é ser solteira. leve. Exatamente. É muito fácil. Se pra você não é, Alguma coisa está você errada, tem né? que olhar. Alguma coisa tá errada. É verdade. Porque é incrível, é uma delícia você chegar e você ter alguém pra contar as suas conquistas, dividir, chorar, aí namorar, aí sair pra tomar alguma coisa, aí decidir que você quer se arrumar aquele dia e falar, meu, hoje eu quero me arrumar, vamos pro restaurante, vamos fazer. É hoje, eu não preciso ficar esperando Uhum, acontecer, eu exatamente. faço acontecer, sabe assim? Então, eu e o Renan, a gente namora muito, porque isso foi uma coisa também que mudou muito, Uhum. porque já era assim, mas não era uma coisa muito que a gente tinha esse olhar intencional. Acontecia, tal. Eu percebo, meu, como a mente, quando você vai trabalhando na mente, gente, tudo muda. Então, pra mim, essa questão de corpo, de libertação de mente, eu trabalho muito na minha mentoria, porque corpo tem a ver com imagem, né? Então, estar conectada com ele e ter a intenção disso e fazer de propósito.
Tem uma frase de Joe Hara que eu falo, é fazer de propósito. De propósito eu não tô afim, mas eu vou fazer. Porque se Sim, você ficar esperando pra tudo na vida, à você vontade. fazer o exercício, você começar ali a Pra namorar, tudo na vida. cara, tem dia que você tá cansada, você não vai fazer. Pra Então, tudo. quando você faz de propósito, por que que é fazer de propósito que eu falo isso? Fazer de propósito, porque tem um propósito atrás. Qual é a intenção? Qual é a verdadeira razão daquilo? No seu desenvolvimento como pessoa. O que que você quer pro seu casamento? Então, isso tudo também conecta, sabe? Você precisa estar disponível também para a vida te dar esse casamento que é tão leve que a gente está falando. Será que você Sim, está disponível? sim. Porque talvez você também não tá deixando o cara, tem um lado também, não é só casou errado. Tem homem que também casa com a mulher errada, porque a mulher é Também. uma chata, ela só reclama. Então, É se você é claro. isso, você já começa a ver. Você só executa, você quer ser mandona, você tá sempre reclamando. Quer ser a É mãe do cara, tudo. o pai do cara. Exatamente. Você quer mandar, você que fala, você que dita as regras, porque você é foda, o cara não é, desculpa a palavra, nem sei, não pode falar, né? Então, assim, isso daí, imagina você ter uma mulher assim, né? Eu acho que é a mesma coisa. A gente tem. Eu gosto daquele filme Divertidamente, que tem aquela cena da mãe, quando o pai começa a brigar com a filha, que aparece o piloto. Você já viu Aham, que ela sonha, o piloto de avião, por que que eu não casei com ele e tal? aham. Então, a gente tem muito na nossa mente, assim, quem é o cara, o que que é um cara ideal, né? É que a Você gente quer fica, igual essa palavra, ideal, a gente fica ideal, na ideal, é. idealização. Exatamente. E o que é o cara ideal? Você quer um cara É a que Disney. seja carinhoso, mas que também olhe pra você com um olhar que você se sinta sexy, desejada, mas que ele também te acolha, que ele seja provedor, que ele tenha essa energia. Então, eu imagino, né, que o homem, gente, é só você parar pra pensar. Ele também. Ele quer uma mulher que seja carinhosa, delicada. Ah, mas eu não sou feminina. Então, o que que você tá fazendo pra se desenvolver e começar a ser mais Não seja feminina? um bagaço, né? Uma Você precisa se bagaceira. cuidar. Então, existe a comunicação não verbal. Você vai dormir e você deita todo dia do lado do seu marido, você não toma um banho, você tá com o cabelo Escova um todo oleoso, dente. você não escova o dente, você tá com a camisetão. Comunicação não verbal, você não tá falando, mas você já tá comunicando pra ele, olha, eu não Exatamente. quero. Eu não estou aqui pra estar com você. E você, às vezes, tá assim todo dia na sua casa. Você se arruma pra sair. Mas quando você tá com ele, você não faz essa intenção pra ele Exatamente. só Isso é olhar e muito falar: importante. Meu, uou. E tipo, não tem mais ninguém aqui, calma aí. É pra mim mesmo isso? Então, isso pro cara, o homem é mais visual que mulher, Total. tá? Homem é mais visual. Quando você faz consultoria de imagem, você aprende muito isso. O homem, ele tem muito essa questão visual, né? Ele olha, ele imagina uma cena, inclusive, porque pra ele isso leva ele mais Aham. rápido pra aquele lugar. Então, o homem, ele é muito visual. Então a gente precisa trabalhar, entender e ir conhecer sim esse outro lado, pra gente também dar o que a gente precisa entregar de melhor pro nosso casamento e viver um relacionamento feliz. Porque a gente tem muito esse costume cá de falar, ai, casou errado, ou tá não sei o quê, colocar a culpa no outro. Sabe? O caminho Talvez que você seja errado. A gente o seja que errado. mudou a minha vida em questão de posicionamento, principalmente, é sempre eu sempre faço isso, cara. O que eu preciso olhar em mim pra mudar isso aqui? Mesmo que o outro realmente, talvez você seja a vítima de uma situação. Não tô falando que você não seja. Talvez na palavra vítima você seja. Mas o que que você vai fazer que tá no seu controle pra sair desse caminho e ser a protagonista? Porque a história é tua. Você tá conduzindo ela. Uhum. E aí a vida te colocou num papel de vítima em determinadas situações, seja no casamento, seja no profissional. Aí você tem que falar pra vida assim: opa, mas eu estou aqui vivendo. Eu sou o personagem dessa vida, não é o contrário. Eu preciso Então sair do deixa eu quanto antes, sair né? desse personagem coadjuvante e deixa eu vir pro protagonismo de novo. Exato. E o que que eu faço pra sair daqui? Eu preciso buscar recurso. É Aí aí como, não é o como. é o quem. É o quem. É o quem. Exatamente. A gente começa com o como. Lembra do vários nãos? É o como. Não, 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 não. Depois vai Aí atrás do depois quem. você vai atrás do quem. Porque chega uma hora que só o como não vai funcionar na tua vida. Aí você vai ter que achar o quem. Exatamente isso. E aí você vai encontrando tantos quens Tanta gente incríveis, boa. não é? Eu falo assim, Muita gente problema, boa. a gente vai amadurecendo e a vida vai trazendo novos problemas. E cada novo problema te conecta com novas É pessoas, isso mesmo. diferentes e sensacionais. É isso mesmo. Se você estiver aberta, né? Sim, Pra se com conectar. certeza, com certeza. E você já falou um pouquinho disso, mas assim, o que que você acredita que falta nessas mulheres hoje? Pra elas o quê? Pra acontecer o quê na vida delas? O que que mais falta hoje nelas no nível de posicionamento? O que que falta nessas mulheres para elas se posicionar? E aí, seguido disso, uma dica para elas se posicionar na vida. O que que falta?
Olha, na verdade, eu acredito que essa, essa musculatura, essa capacidade de desenvolvimento emocional que é essa pessoa tomar decisão, como eu disse, é a capacidade da tomada de decisão. Você não vai se posicionar enquanto você não conseguir tomar decisão. E tomar decisão não é ser a pessoa mandona. A gente olha como decisão, normalmente, o quem manda. Então a gente acha que, mas eu tomo decisão, eu sou líder na empresa. Lembra que eu era líder? Não é sobre isso. Tomar decisões que te tirem da zona de conforto. Então, o que falta é essa capacidade de tomada de decisão. Por quê? Porque, na verdade, essa mulher, ela tá sob o medo. Ela não dá conta mais de gerenciar os papéis dela, ela se sente sobrecarregada, mas ela sempre, a visão dela, ela foi tão treinada, ela treinou a mente dela a sempre a pensar assim, por escassez. E se eu ficar sem? E se eu perder? E se eu sair desse relacionamento e não encontrar mais ninguém? E se eu sair desse emprego e eu não conseguir arranjar o próximo? Então, e se eu engravidar? Então a pessoa, ela não consegue nem tomar a decisão de engravidar. A decisão de engravidar é mais uma decisão que você vai entrar na arena e você não vai ter certeza. Filho, é uma decisão corajosa pra caramba. Porque vai vir, você não sabe como, você não sabe se daqui 7, 10 anos vai acontecer alguma coisa e esse como vai ser transformado, e você tá na jornada, sendo mãe. Então, o que te falta? Te falta ter coragem. Coragem. Que é agir sob o medo. Tá te faltando coragem. E você precisa buscar essa coragem. É isso aí. Tá? Sem coragem você não vai conseguir. Então é definitivamente isso falta. Falta muito, inclusive. E o que a Gabi, ou essa é a pergunta que eu faço para geral, né? O que a Gabi acha que as pessoas podem se influenciar através da vida dela? O que você acredita? Através da minha vida? O que você acha que isso Nossa, pode influenciar? posicionamento. Ativar combustíveis. Costumo dizer que se você encher o seu tanque do carro hoje e você andar todos os dias, mesmo que você encha ele não vai aguentar até o final do ano. Então, eu falo disso todo dia nas minhas redes sociais. Ative combustíveis, porque posicionamento e imagem é ativação diária. É repetição. Repete, repete, repete. Você tem que construir esse posicionamento. Então, eu influencio com posicionamento. As pessoas me procuram muito pra pedir conselhos, como, e é sempre relacionado a posicionamento. Cara, é muito engraçado. Meu, o que você acha? E como faz isso? E tal. Então, eu influencio muito com posicionamentos e combustíveis. E aí entra a parte da imagem externa, que é a parte de estratégia visual, comunicação, posicionamento profissional e tudo isso, né? Que é algo que é um combustível. É um dos combustíveis que eu falo que também tem que ativar. Sim. A gente tá comunicando toda hora. Então, eu quero ser uma mulher que inspira mulheres a ativar combustíveis todos os dias, né? Então, a conexão com o Espírito Santo, na oração, na leitura da Bíblia, no louvor, comer alimentos que nutrem, se exercitar por seu corpo em movimento, ter um casamento saudável, feliz, não se sentir que você tem que dar conta de tudo quando você tá sendo mãe. Tá tudo bem, você vai sentir culpa, meu. E tá tudo bem, Deus te deu esse papel lindo. Ninguém precisa te falar que esse papel é teu, tá? Se você é mãe, Deus que te posicionou. Então, esse papel é teu. Eu percebo que muitas ficam assim, mas se eu deixar de fazer isso, a mulher já tem que fazer um monte de coisa. E ainda a sociedade põe uma culpa. Então, ei, Deus te deu esse papel, te sentou nessa cadeira. Ninguém muda. A gente falou de raiz aqui. Se posicione nesse papel. Você é mãe. Então, eu quero influenciar as pessoas nisso, nesses posicionamentos, nesses papéis e em ativar a imagem, porque a imagem importa. Eu costumo dizer que se a imagem não importasse, cara, Deus ia ter feito você luz, eu luz. Você não ia ter a cor do seu cabelo, o formato do seu cabelo, do seu nariz, da sua boca, porque nada ia importar. A natureza ia ser só luz. As flores não iam ter cores diferentes. Essa exclusividade. Por que que Deus fez isso? Essa singularidade. E por que que isso comunica dentro da gente coisas? Você olha por um breu e te traz uma coisa sombria. Você olha para uma coisa clara, te traz outra coisa, outra percepção. Você vê alguém de óculos e com um livro, você logo já remete uma intelectualidade. Então, existem elementos que tá no inconsciente coletivo, né? Que Jung já dizia, essa parte do inconsciente coletivo, que a gente precisa entender que comunica. Então, você tá comunicando toda hora. Então, quero inspirar, influenciar as pessoas a entender que se a gente tá levando uma mensagem, gente, se a gente quer contribuir com a vida dos outros, e se eu tenho todos esses valores que eu falei aqui pra vocês, e principalmente que eu sou cristã, né? E eu vivo a palavra de Deus,
Eu quero que você também queira viver isso. Agora, se eu estiver aqui toda acabada, maltrapilha, você vai querer viver? Não. O exemplo arrasta, né? Exatamente. E uma frase impactante pra quem tá assistindo. Naquela câmera sua ali. Nossa. Enquanto você não aprender a se valorizar e a se posicionar, você vai passar o resto da vida trabalhando o dobro. Em todos os papéis da sua vida, não só na vida profissional, tá? Que é o pior. Isso é muito importante mesmo. Gente do céu, fala se essa mulher não é incrível, maravilhosa. Amiga, adorei ter você aqui. Também, Muito obrigada, Ká. Adorei demais. Olha aqui, gente, quanta Amei. mel, ó. Ah, Ó, ó, eu. muita mel, muita coisa. Amei ter você aqui, muito obrigada por compartilhar sua história conosco, muito obrigada de verdade. Eu vou deixar aqui o link, né, do Instagram da Gabi aqui embaixo para vocês acompanharem o trabalho que ela faz, né, esse movimento do método Joia Rara, para vocês entrarem, compartilharem com ela. Se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, entre no link dela, compartilhe com ela. Antes da gente finalizar, eu quero falar da nossa patrocinadora oficial, que é a Estética Daiane Mafra. Ela está com a gente aqui desde o início do programa, né? Desde o início do podcast. Ela fica aqui no nosso prédio. Eu vou deixar também o arroba dela aqui embaixo, o Instagram, para você entrar em contato. Todas as pessoas que vão, né? Aliás, que chegarem até ela através do podcast, ela dá 20% de desconto. Então, assim, não tem justificativa. Ela é especialista em pós-operatório. E a gente estava falando aqui de maternidade, né? Ela é especialista também, né, nas mamães. Então, o pré e o pós-operatório, ela põe tape na barriga e tal. É assim, sensacional. Ela é maravilhosa. Faz todos os procedimentos faciais e corporais lá para você. Vou deixar aqui o arroba dela, você entra em contato, agenda a sua sessão, a sua avaliação gratuita lá e ganha 20% de desconto em qualquer procedimento. Fechou? E mais uma vez vou pedir para você compartilhar, dar like, se inscrever neste canal maravilhoso. Compartilha aí sem pena e sem dó para as pessoas à sua volta, nos grupos de seu WhatsApp. Vamos espalhar boas mensagens, vamos espalhar bons conteúdos. E eu te espero no próximo episódio. Gabi, muito obrigada. Obrigada, Ká. Um beijo, espero vocês lá no meu Instagram É também. mesmo, gente. Tchau, tchau. Um beijo, Bora até o ativar. próximo. Tchau.